Nós estamos no capítulo 7 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo Divaldo Franco. E nesse capítulo, que é o capítulo 7 do livro, os benfeitores estão fazendo algumas considerações sobre o andamento da humanidade em si. E nós vamos continuar desse ponto. O benfeitor fez uma breve pausa oportuna, depois continuou. A semelhança de vezes anteriores em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. É interessante quando ele fala aqui, né, que essa pandemia, ao contrário de outras que já contemplaram a humanidade também com muitos desencarnes, muito sofrimento, muita tensão, ela veio revestida de um aspecto diferente, que é a seleção de espíritos. Aqui não fica claro exatamente que tipo de seleção ela está fazendo, se é apenas o transporte de espíritos que já estão tão empedernidos, tão endurecidos, que não tem mais chance de fazer nada por eles aqui na Terra, e eles já estão sendo levados para outras dimensões, para outros orbes, para a sua provável próxima encarnação, mas também de espíritos de Skol, que estão lidando com tudo isso para trabalhar pela regeneração do planeta. Então, a gente pode pensar no que ele está falando aqui dos dois aspectos. Tanto aqueles que foram testados e que não conseguiram vencer suas próprias fraquezas e vão, como a gente pode assim dizer brincando, né, repetir o ano na escola, como aqueles que estão aqui para tentar ensinar e trabalhar para que todo esse movimento se desenvolva. E a pandemia tem um papel muito importante nisso, porque no auge da pandemia isso gerava uma compaixão, um carinho, uma preocupação entre as pessoas muito grande. Então, nesse momento, provavelmente foi muito trabalhado o afeto, a afeição, o desenvolvimento de bons costumes, de bons sentimentos, de vibrações superiores e do máximo de entrega para que qualquer um que tivesse o mínimo de chance de dar uma melhorada, subir, nem que fosse meio degrau na sua escada evolutiva, tivesse essa condição. Eu acho que o que ele fala, né, no meu entendimento, nessa seleção, é uma seleção que a gente não alcança, porque, como você disse, foi uma seleção tanto de espíritos assim como de espíritos assado. E o mais importante é isso que você falou no final. A seleção em si, eu acho que fica um pouco mais... vem a partir desse sentimento genuíno de que as pessoas tiveram com relação a tantas outras que elas muitas vezes nem conheceram. De fazer prece, de rezar, de auxiliar, independente de qualquer coisa. Eu acho que esse é um grande legado dessa pandemia. Mas, assim, tudo bem que a gente vê que parece que nem houve para algumas pessoas, mas para muitas que aqui estão, que nem tiveram perdas de pessoas próximas, houve uma modificação muito grande.
Diga aí. Poxa, pegando esse gancho que vocês falaram aí, olha só que coisa linda. Nós aqui estamos conversando, através de uma leitura, o advento de novos tempos, novos espíritos, seleção espiritual. Veja que salto que nós estamos dando. Que há pouco tempo atrás, quando tinha essas pandemias, o enfoque era pecado, que vai para o inferno, não tinha visão além disso. É um salto quântico, vamos falar assim, que nós estamos dando. Temos já essa visão, graças aos amigos espirituais, que eles passam essa visão, porque senão a gente continuaria com aquela mesma rame-rame. É pecado, é inferno, é isso e aquilo. É só isso que eu queria falar. Sim. E um outro aspecto que eu queria só pontuar. Esse nosso grupo ele foi formado durante a pandemia. E quantos outros grupos foram formados, que a gente não tem conhecimento, foram formados a partir daquele momento, né? E que continuam fazendo suas preces, suas orações, suas irradiações, modificando a vibração do planeta para um planeta melhor, né? Com certeza. Isso aí que você falou é uma grande verdade. Sabe? Da mesma forma que muitas pessoas passaram por tudo isso e se mostraram indiferentes, a gente percebeu muitas pessoas também que se envolveram e se modificaram por causa de tudo isso. E assim, não deixa de ser um momento de muita reflexão, porque a gente já viu em vários livros, né, que não é que seja prioridade, mas há um empenho muito grande em que justamente esses espíritos ainda que não conseguem desenvolver um discernimento sobre o verdadeiro amor muito claro, dá todas as chances que se puderem dar a eles, né? Inclusive eles falam, né, que aqueles com um pouco de consciência vão achar que perderam a batalha, que o mundo se tornou uma coisa muito pior, porque eles querem que o máximo que seja possível de espíritos ainda confusos, ainda desagregados do puro e amor, do amor incondicional, venham para aqui de alguma forma vivenciar alguma experiência que possa dar uma chance a eles de acelerarem o seu reencontro com o amor, com a felicidade e diminuírem o seu tempo de dor e sofrimento. E todos esses processos, né, o último, mais recente, né, foi o da Covid, mas tem tantos ao longo da história, e mesmo sem ser doenças específicas como pandemias, há catástrofes climáticas que envolvem desencarnes de muitas pessoas, que envolve resgates e o envolvimento de pessoas para auxiliar imenso, que é tudo interligado. E isso, acho que realmente é isso mesmo. Essa seleção que ele fala aqui é uma seleção muito acima da nossa compreensão, porque envolve tantos aspectos que a gente não tem nem noção, que fica até difícil e presunçoso a gente querer analisar o que ele realmente está dizendo. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virose, mas estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei do progresso funcionar com mais rigor. Todo aquele que se encontra na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido,
experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Olha como é interessante esse parágrafo, né? Porque aqui se falava muito das comorbidades que envolviam os pacientes com Covid, né? E que eram os determinantes da gravidade e das complicações que levariam ao desencarne daqueles pacientes. E ele coloca aqui um posicionamento que é lógico que você não vai ouvir isso nunca no meio da medicina, né? Que todo aquele que se encontra em faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido. Então, eles aliaram as condições materiais, né, das comorbidades, das inter-relações de contaminação, de resposta ao vírus, com a conduta moral de cada pessoa. Então, não era só pegar a doença, você ia desencarnar. Tinha uma confluência de fatores que eram físicos e morais. E diante dessa combinação de fatores, né, esses são dois aspectos que a gente está falando, mas que, como a gente conversou antes, podem ter N fatores envolvidos que a gente não tem noção. Então, nessa combinação de fatores é o que determinava quem desencarnaria ou não por causa da Covid. Passando muito longe daquilo que a medicina nossa terrena acreditava e acredita, né? Que era uma doença que se desenvolvia, que até hoje ainda se sabe muito, mas ao mesmo tempo se sabe muito pouco do seu desenvolvimento em cada organismo, que cada um respondia de uma forma, cada um manifestava uma gravidade em um tipo de órgão diferente. E isso faz até a gente entender, quando ele fala aqui dessa associação com a conduta moral, do porquê que a diversidade de manifestações era tão grande e por que pessoas com tantas comorbidades físicas passaram pela doença e não desencarnaram, e outros que não tinham comorbidade nenhuma desenvolveram formas fulminantes da doença. Então está aí, para a gente não perder mais tempo discutindo isso. Tudo o que acontece na nossa vida, absolutamente tudo, é o resultado de vários nuances que se unem da nossa vida material, da nossa vida moral, das nossas aspirações, das nossas vibrações, do nosso passado. E assim, essas várias linhas de acontecimentos, de resultados, vão sendo costuradas e daí vai se tecendo o tecido da nossa vida. E isso é legal e importante a gente entendendo cada vez melhor. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade, com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária, que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O Mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências,
que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade, num imenso cantochão de humildade e afeto à vida em todas as suas manifestações. Aqui eu queria fazer uma reflexão, né? Quando ele diz aqui que esses espíritos, né, que vão ser asfixiados, né, por muitos sofrimentos, né, pelas suas existências passadas, tudo, eles despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade num imenso cantochão de humildade e afeto à vida em todas as manifestações. Então, é um trabalho que vai ser feito, que deve ser intensivo com esses espíritos, porque a gente já aprendeu, já viu em bate-papos, em livros, que quando a gente desencarna, a gente é exatamente o que é aqui. Com raríssimas exceções, a gente chega no mundo espiritual com a mesma aparência, com os mesmos pensamentos, e pode até ser, de acordo com o que cada um já conquistou, e se lembrando de muitas coisas e reconquistando os seus aprendizados. Mas, em princípio, a gente não se modifica drasticamente pelo simples fato de deixar o corpo físico e retornar ao mundo espiritual. Então, esse trabalho que ele fala aqui, né, de humildade, de afeto para transformar nas vidas futuras, né, pode levar um período imenso de resgates, de múltiplas encarnações, até que todo esse conhecimento, todo esse amor, tudo aquilo que precisa ser trabalhado, tenha tempo de se solidificar na mentalidade e no espírito de cada um. E eu não falo só desses espíritos que estão sendo resgatados, vamos dizer assim, compulsoriamente, através de doenças, acidentes, cataclismas pelo mundo afora, mas de todos nós. Porque a gente precisa ser humilde e sincero o suficiente para reconhecer que a gente está começando a andar, a gente está andando, mas ainda tem muito que experienciar, tem muito que compreender, e algumas coisas, pela dificuldade do nosso entendimento, a gente vai ter dificuldade e talvez sofra um pouco com isso. Não que seja uma coisa ruim, mas faz parte do aprendizado. É aquela questão de quando a gente era criança e tinha uma matéria na escola que a gente odiava, né? Se odiava bem entre aspas, né? Mas que a gente tinha que aprendê-la para que pudesse seguir o curso do nosso crescimento, da nossa educação. E é mais ou menos nessa analogia que nós vamos seguir, tendo momentos de extrema felicidade e momentos que a gente não vai estar tão feliz assim, que a gente vai ter que lidar com aprendizados que nos, de certa forma, ainda incomodam, que ainda nos causam um certo constrangimento ou tristeza. Mas cada vez mais a gente vai lidar com isso com mais clareza, com mais dignidade e com mais certeza de que aquela necessidade vai nos trazer um futuro melhor. Então, a fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós. Estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também.
Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar a claridade do infinito. Isso é bonito, porque isso lembra a gente, né? Quando fala, né, o celeste amante, ele sempre está presente, ele sempre vem à Terra quando é preciso, né? Mesmo que ninguém perceba, mas que nesse momento ele envia a gente como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. E é como a gente se sente, né? Pelo menos como eu me sinto, né? E já vi em muitas irradiações aqui, a gente se referir como instrumento da paz divina, como um reflexo da vontade de Deus, como um espelho mostrando a imagem do amor verdadeiro. Então, tudo isso é o momento em que a espiritualidade, confiando no nosso potencial, permite que nós trabalhemos com os mais puros e verdadeiros sentimentos, sendo, de fato, não apenas instrumento, mas como transmissores da paz divina, do amor incondicional, do acolhimento fraterno, acima de tudo, e para todos que possamos encontrar no caminho. Diga, Jair. Meu amigo Silvio, faço das tuas palavras as minhas. Eu só acrescentaria uma coisa. Nós estamos também em um trabalho de reparação do mal que nós fizemos. Então, esse amor que transborda no nosso coração, isso tudo que você falou, é uma forma que Deus nos deu para reparar o mal que nós fizemos, e agora nós estamos retribuindo, nós estamos cooperando no desenvolvimento da espécie humana, só isso. Muito bem colocado até. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai toda misericórdia. Isso também é muito bonito. A gente não vai esperando sucesso. A gente vai porque é o certo a fazer. O acerto, a vitória é sempre do alto. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desespero. Jamais nos cabe o amor particularista, a uns em detrimento dos outros, porque todos são nossos irmãos, credores de ternura e de amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, mas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar o mal. Essa poderia ser uma descrição, nesses 2 ou 3 últimos parágrafos, dos nossos objetivos mais íntimos com esses encontros diários aqui de radiação. Que nessa hora eu tenho certeza que nenhum de nós aqui presente, nenhum dos espíritos que se unem a nós nesse momento, tem qualquer pensamento que não seja exatamente esse. Dar o seu melhor
por tudo e por todos. E aqui ninguém quer saber se aqueles espíritos pelos quais nós estamos irradiando cometeu esse ou aquele delito, se o desequilíbrio dele é maior ou menor do que o do outro, se ele está com chance maior ou menor de se recuperar do que o outro. A gente simplesmente se une para extravasar amor. E a profundeza desse amor é de uma beleza incomparável, porque, voltando até o que o Djair falou, agora mesmo, ele não é só para os outros, é para nós também. A gente irradia o amor achando que está mandando esse amor para fora para envolver aqueles que na nossa cabeça precisam ser ajudados. Mas esse amor ele segue em todas as direções, tanto para o externo quanto para o interno. E quando a gente consegue produzir esse amor que é tão forte nos nossos encontros, ele nos revigora também, nos modifica também e nos faz movimentar uma série de energias e forças em cada um de nós também. E tudo acontece num uníssono com a espiritualidade maior, com os benfeitores espirituais da Terra, com os mentores individuais de cada um aqui presente para acolher e de cada um dos espíritos que são caros e dedicados ao bem-estar daqueles que estão aqui para serem acolhidos de alguma forma. Diga, Jair. Vou ser rápido porque já deu a hora. O que acontece, Silvio? Veja só, o nosso comprometimento e o plano espiritual, como eles estão no nosso lado. Você se lembra daquela passagem que nós vemos naquele livro Vivendo no Mundo Espiritual, se não me engano, é isso? Que eles vão na casa da Patrícia e um bate da televisão e faz um barulho. Silvio, isso acontece comigo quando eu estou displicente quanto ao horário do nosso encontro. Hoje, por exemplo, eu estava desligado porque eu estava na cozinha fazendo um trabalho lá, né? Estava olhando um monte de panela, me desliguei. Aí tem um espírito que passou do meu lado, sabe quando te dá um susto? Aí você toma um susto, esse susto, eu tive que olhar para o relógio e vi que estava na hora. Isso aí é uma prova como eles ficam nos conduzindo para esse momento. É uma coisa muito especial. Isso é que eu estou fazendo essa revelação íntima, mas isso é toda hora. Se eu me desligar, é objeto que cai, é barulho que vem, tudo me alertando que está chegando a hora. Isso acontece comigo e com vocês acontece de outra forma. Porque no caso aqui é médio de efeito físico, então vem assim. Mas de vocês vem uma intuição mais forte, vem isso, vem aquilo, cada um com sua particularidade. Mas esse compromisso, pegando tudo que você falou aí, esse compromisso parte do nosso coração. Eu não sei por que isso, mas a gente vai seguindo. É só isso que eu queria falar. De fato. E isso é muito bonito. Vou mudar aqui para